Yo, yo, yo. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou Daniel, de Geografia. A partir de hoje estaremos começando uma sequência de vídeos sobre o espaço mundial de uma forma geral, onde a gente vai estudar alguns continentes, sempre da característica física, natural, até as características econômicas e sociais. Então nós vamos estudar clima, relevo, vegetação, geologia dos continentes, assim como população, economia e por aí vai. E nessa primeira sequência de vídeos, o continente que a gente vai estudar é o continente asiático, beleza? Então a Ásia é o assunto do primeiro vídeo que a gente vai ter nessa sequência de vídeos sobre o espaço mundial e alguns vídeos sobre o continente asiático. Tranquilos? Vamos lá. Bom, algumas características gerais que nós temos no continente asiático. Por exemplo, é o maior continente em extensão territorial do mundo e também onde nós temos a maior população. E aí 4,46 bilhões de pessoas estão dentro do continente asiático. Pessoal, lembrando que dentro desses bilhões de pessoas, nós temos dois países que levam aí praticamente metade dessa população, que é a China e a Índia, que são os dois grandes, as duas nações de maior população no mundo. Junto com a Europa, a Ásia forma uma única massa geológica chamada de Eurásia. Como assim? Se a gente levar em consideração que o continente é uma grande massa de terra que é limitada pelos oceanos, a gente, olhando o mapa mundi, olhando a distribuição das terras pelo mundo, a gente vai perceber que não existe nenhum oceano que separe a Europa da Ásia. Então, eles formam uma única massa de terra que nós chamamos de Eurásia. Apesar de que a gente sabe que existe uma grande diferença entre os dois continentes, diferenças políticas, econômicas, históricas e assim por diante. A Ásia é tão grande, né? Muito mais longitudinal do que latitudinal, que ela tem, por exemplo, uma grande biodiversidade climabotânica, ou seja, diversos tipos climáticos, diversos tipos de vegetação, uma grande diversidade de animais, de paisagens e por aí vai. Além de 11 fusos horários, que são aquelas diferenças de hora entre os diferentes países. Para a gente ter uma noção, o Brasil, que é um grande país, um país de tamanho, de dimensões continentais, como a gente costuma dizer, o Brasil ele tem cerca de 4 fusos. Está falando sobre um continente, a Ásia, que tem 11 fusos horários. Tá? E aí, esse continente é dividido em algumas regiões. A Ásia Ocidental, que também é chamada de Oriente Médio, que a gente costuma, né, e ouve mais falar sobre o Oriente Médio, onde nós temos ali Dubai, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, Israel, diversos países bem conhecidos em diversos setores. Nós temos a Ásia Meridional, que é a parte sul da Ásia, também chamada de Ásia Monsônica. Nós temos o Sudeste Asiático, onde tem a grande maioria daqueles países que estudamos na unidade passada, que são os novos tigres asiáticos, Malásia, Indonésia, Filipinas e assim por diante. Nós temos a Ásia Central, que são aqueles países que têm um nome bem parecido um com o outro, pelo menos as terminações, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e por aí vai. A Ásia Setentrional, ou seja, a parte mais ao norte da Ásia, nós temos apenas aí um país que faz parte, que é a Rússia, e aí a gente já chama a atenção de uma situação. Percebam que a Rússia é um país que está na Europa, mas também é um país que está na Ásia, e a maior parte do seu território está no continente asiático. E também o Extremo Oriente, que é onde nós temos lá o Japão, a China,
as Coreias e etc. Tranquilos até aí? São características gerais para a gente ver mais ou menos sobre que continente é esse que a gente está falando. E aqui nós temos o mapa mundi, onde nós temos a regionalização da Ásia, o contexto geográfico da regionalização da Ásia, onde a gente consegue ver essas regiões. Então, o que a gente faz? Como a gente estuda a Ásia? A Ásia ela é dividida em regiões. Assim como a América que a gente vive é dividida em América do Sul, do Norte e Central, num critério natural, né, físico, geográfico, assim como também pode ser dividido em América Latina, América Anglo-Saxônica, que é um critério mais social, econômico, etc. A Ásia também ela é regionalizada, ela é dividida em regiões. O que é uma região? É uma divisão do espaço, tá? São áreas que são divididas adotando um critério. E aí o critério que foi utilizado para a regionalização da África foi a localização geográfica mesmo. Então vejam que os países da Ásia, a Rússia é o único país da Ásia Setentrional, que é o norte, mas que a gente vai perceber, os países da Ásia Central, além de estarem muito na mesma posição geográfica, ele tem processos históricos, geográficos, econômicos, culturais muito próximos, muito parecidos, assim como o Oriente Médio, assim como a Ásia Meridional, assim como o Extremo Oriente, Sudeste Asiático. Então, nós percebemos aí, desde agora, que a Ásia tem cerca de 6 regiões. Tranquilos aí? A Ásia Setentrional é Federação Russa, a Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Vejam que não há uma necessidade clara, específica, da gente memorizar cada país de cada região. Claro, precisamos saber que existem as 6 e quais são as 6, e o que é que eu recomendo para facilitar o nosso entendimento, etc. Que a gente pegue os principais países dessas regiões, que a gente entenda e coloque na cabeça os principais países. Vejam a Ásia Ocidental, que é o Oriente Médio. Quantos países são extremamente conhecidos para a gente, que a gente ouve diariamente nos telejornais, nas séries, nos filmes, e muitas vezes a gente nem imaginava que esses países faziam parte da Ásia, acho que estavam no continente asiático. O Oriente Médio, por sua vez, nós temos aí Turquia, Líbano, Chipre, Síria, Jordânia, Iraque, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Bahrein, Omã, Catar, Kuwait, Irã, os Emires, que são os Emirados Árabes Unidos, e o Afeganistão, onde nós tínhamos lá Osama Bin Laden, Saddam Hussein do Iraque, Osama Bin Laden e assim por diante. Outras regiões. O Extremo Oriente, como já falei para vocês, que é a região da China, Japão, Coreia, mas além disso tem a Mongólia, Taiwan e Macau. Taiwan é uma província chinesa, mas é independente, mesmo que a China não reconheça. A Ásia Meridional, onde nós temos Paquistão, Índia, Butão, Nepal, Maldivas, Sri Lanka, Bangladesh, mas aí, claro, que chama a atenção 2 países principais, que é o Paquistão e a Índia, e o Sudeste Asiático, e como eu falei para vocês, na sua grande maioria são aqueles que fazem parte dos tigres asiáticos. Mas além desses, nós temos ainda Mianmar, Timor-Leste, Camboja, tá? Então, o que eu aconselho vocês a fazer memorizar, tentar associar os principais países para cada uma dessas regiões, tá? Uma coisa que ajuda muito a gente na hora de estudar é que a gente sempre estude com o mapa. Então, se eu ainda não tenho um mapa na minha cabeça, eu posso colocar o mapa do lado, o mapa em outra tela do computador, se eu for estar pelo computador, ou a imagem do mapa no celular, que é para que a gente possa se orientar geograficamente, tá? Posicionalmente, onde é que cai cada uma das regiões. Então, se a gente lembrar, por exemplo, das noções básicas de localização, norte, sul, leste e oeste, a gente vai lembrar mais ou menos as regiões. A região setentrional é a Ásia do Norte, que está mais ao norte. A Ásia do Sul é a meridional ou monsônica. O extremo oriente, lá no leste, o extremo leste. O extremo ocidente, que é o Oriente Médio, lá no oeste.
O Sudeste Asiático, então, se pegarmos os pontos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, ah, ficaria mais fácil para a gente memorizar, para a gente aprender. Então, tudo isso são características, são formas, mas cada um pode fazer da melhor maneira. O que eu recomendo é que a gente pegue os principais países e façam associações com as regiões. Outra coisa interessante que a gente pode ir fazendo são pesquisas. Tá? Você achou interessante algum nome de algum país desse, talvez você não conhecesse, ou você já conhece, mas não sabe muita coisa sobre ele, sobre a Mongólia. O que é a Mongólia? Quem é que mora na Mongólia? Então, tudo isso são coisas que a gente pode simplesmente fazer uma pesquisa. E aí, uma pesquisa não é uma pesquisa da escola, no sentido de o professor que pediu, obrigou, tem que fazer um resumo, nada disso. Uma pesquisa simples, livre, só para que a gente possa ir desbravando, tá? Tudo isso, repito, vai ajudar a gente a entender melhor a geografia e também gostar mais da geografia. Por quê? Professor, eu não gosto de estudar o clima, mas eu gosto de ver as paisagens, mas eu gosto de estudar a população, ou vice-versa. E quando eu faço uma pesquisa sobre qualquer um desses países, eu não vou estar estudando só geografia, eu vou estar estudando história, eu vou estar estudando língua portuguesa, matemática, biologia, várias situações, várias disciplinas eu vou estar estudando ao ponto que eu vou fazendo essas pesquisas para conhecer um pouco mais de cada um desses países. Tranquilo? E não leva tempo nenhum, 3, 4, 5 minutos no máximo, a gente consegue dar uma vasculhada aí por esses países. Vamos lá. Bom, então como eu falei para vocês, nessa sequência de vídeos sobre o espaço mundial, a gente vai estudar os aspectos naturais e depois os aspectos sociais e políticos econômicos, tá? Então, dentro do continente asiático, também vamos seguir essa mesma linha de pensamento. E o primeiro aspecto natural que a gente vai estudar é um pouco sobre o relevo, tá? Mas antes, vejam só, eu já falei um pouco sobre isso no começo do vídeo. A extensão latitudinal, ou seja, nesse sentido horizontal, possibilita que na China, desculpa, na Ásia, de uma forma geral, a gente tenha diversas paisagens, tá? Que possui, porque a Ásia está em em algumas zonas climáticas, como é o caso da zona polar, da zona temperada e da zona intertropical. Então, isso possibilita que a gente tenha uma diversidade de paisagens naturais. Além do que a diversidade de paisagens culturais, né, pelas diferenças que existem no continente asiático. A Ásia é um continente de contrastes. O que é um contraste? De diferenças. São coisas que a gente consegue identificar bem separadamente. E esses contrastes, eles são naturais pela sua disposição no espaço geográfico, por estar na zona polar, na zona temperada e na zona intertropical, e também pelas diferenças culturais, sociais, históricas. A gente está falando aí sobre um continente que tem, por exemplo, nações milenares, né? Se a gente for pensar, o Brasil começou a ser desbravado a partir de 1500, então tem um pouco mais de 500 anos, etc. Está falando aqui sobre nações que são milenares, tranquilo? Só para a gente ver algumas paisagens diversas, para ver se também estimula um pouco a vocês a fazer algumas pesquisas. Popa Mountain Park em Bangan, tá? Que fica lá em Myanmar. Rei Ampat, na Indonésia. Vê que beleza, tá? Que é esses lugares, ó. Khao Sok, o National Park, que é na Tailândia. Eu acho que eu coloquei somente esses três, tá? Vejam a diversidade de paisagens. Então, nós vamos ter na Ásia áreas montanhosas, nós vamos ter na Ásia áreas de rio, áreas de praia, né, de mar, etc. Vamos ter desertos, vamos ter áreas florestadas. Vejam que vai existir uma grande biodiversidade, uma grande diversidade climabotânica.
climas, de vegetação e também das espécies de animais, ok? Vamos seguindo mais um pouco. Vamos falar sobre aqui um pouco sobre o relevo presente no continente asiático. Pessoal, essa é a distribuição do relevo da Ásia. Aqui nós temos um mapa que nós chamamos de mapa ipsométrico. Que é isso, professor? É um mapa que mostra os relevos a partir das diferentes colorações. Percebam que existe uma legenda embaixo da imagem, tá? Lá, altitudes, onde vai variando a cor e vai variando também a altitude. Vejam, as partes verdes nós temos altitudes até 150 metros. Percebam que são as áreas que são as planícies, ó. Planície da Sibéria, lá na Península de Tami, a planície indo-gangética e assim por diante, né? Que é a planície do Rio Ganges, por exemplo. E quanto mais a gente vai aprofundando, vai modificando a cor, a gente vai tendo uma variação de altitude. Então, o que a gente percebe dentro do relevo do continente asiático? Primeiro, que nós temos planícies, planaltos, montanhas e depressões. Nós temos as 4 estruturas de relevo dentro do continente asiático. Porém, existe um tipo de relevo dentro desses aí que é predominante, que é o que mais nós temos dentro do continente asiático, que são os planaltos. Percebam que a maior parte do continente asiático ele é formado por planaltos, apesar de que a gente vai ver que nós temos uma grande depressão absoluta e também algumas montanhas. As principais formas de relevo da Ásia são os planaltos, planícies e depressões absolutas. O Mar Morto é, por exemplo, uma depressão absoluta, que é uma área mais rebaixada em relação ao nível do mar. Vejam que o Mar Morto ele está a 395 metros abaixo do nível do mar. Tranquilos? Então, o Mar Morto é um exemplo de uma grande depressão absoluta. O Mar Cáspio também é uma outra depressão, mas ele fica apenas a 28 metros do nível do mar. O que nos chama a atenção no Mar Morto é a quantidade de sal que existe nesse lugar. Percebam que essas regiões ao redor, essas áreas mais esbranquiçadas aí, são sal. É sal. Tá? E é em tão grande quantidade que não existe a vida natural aí dentro da água, nessas regiões, e também as pessoas têm dificuldade para afundar. Então, naturalmente, as pessoas já boiam por causa da densidade da água. Para saber mais, nós temos uma outra formação dentro da Ásia, tá? Que são as montanhas. E essas montanhas, elas estão... é um conjunto de montanhas, que chamamos de cordilheira. E a cordilheira que nós temos aí é a cordilheira do Himalaia, tá? Que a formação aí se deu há mais ou menos 45, 54 milhões de anos atrás. É por isso que essas formações são chamadas de dobramentos modernos. Porque para a escala geológica da Terra, ela aconteceu há pouco tempo atrás. E como é que elas se formaram? As placas tectônicas, que a gente já estudou lá no 6º ano. As placas tectônicas que se movimentam, uma se chocou sobre a outra, houve um processo de subducção, que é quando uma placa sobe na outra, vocês conseguem ver isso na imagem, e aí nós tivemos a formação, por exemplo, da Cordilheira do Himalaia, onde nós vamos ter o ponto mais localizado aí, que vai ser o Monte Everest. Por estar localizado em uma região de intensa instabilidade geológica, acredita-se que essas formações geológicas da Ásia ainda estão em formação. Lá acontece ainda muito terremoto, ações de vulcanismo, tudo isso faz com que os relevos ainda continuem se expandendo dentro da Ásia. Destacam-se a Cordilheira do Himalaia, os Montes Urais, os Ghats ocidentais, orientais, as cadeias de Barizan, mas sobre as formações mais elevadas dentro da Ásia, 2 se destacam. Os Montes Urais, porque separa a Ásia da Europa, e a Cordilheira do Himalaia, porque é onde nós temos as maiores elevações do mundo, que é, no caso aí, o Monte Everest, com cerca de 8.848 metros de altitude. Tá? O Monte Everest está sobre... é um conjunto, é uma das montanhas
desse conjunto de montanhas que nós chamamos de Cordilheira do Himalaia. O planalto mais conhecido é o do Pamir, tá? Que, além de outros, como o planalto da Anatólia, da Arábia, do Deccan, do Tibete, da Mongólia e do Central Siberiano. Pessoal, aqui nós temos a visão parcial do planalto tibetano e a gente vai chamar a atenção da importância desses planaltos, porque quando a gente estudar a hidrografia, a gente vai perceber que a maioria dos rios que são formados dentro da Ásia vem do degelo desses planaltos de algumas montanhas. As planícies estão localizadas no litoral e no interior do continente. Qual a importância das planícies? As planícies são regiões mais baixas, onde correm esses rios. Esses rios são rios que acabam inundando essas áreas e fertilizando. É nas planícies onde nós vamos ter a maior concentração populacional, onde a população vai, na sua grande maioria, habitar. Então, as áreas de planície, tá? E as maiores planícies são as planícies onde concentra as litorâneas, os vales fluviais, são os vales dos rios, como, por exemplo, na Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, né? Que são aqueles rios, a terra entre rios, que a gente estuda bastante essa história, que fica ali no Iraque. Na China, o rio Huanghu e Yangtze-Kiang, que é o rio amarelo e o rio azul. A planície Indo-Gangética, onde nós temos o rio Gange e o rio Indo. A planície da Sibéria, onde nós temos o rio Iena, Yenisei e o Obi. E a da Manchúria, onde nós temos o rio Amur. Então, qual a importância dessa região? É que é uma região densamente povoada. O que significa dizer? A maior parte da população vive nessas áreas. Repito. Por quê, professor? Basicamente, porque são regiões planas, onde correm rios, e essas áreas são mais fertilizadas. Então, a gente encontra os 4 tipos de relevo dentro da Ásia, mas 3 são predominantes. As depressões absolutas, que é o caso do Mar Morto, os planaltos, que são espalhados por todo o território e têm uma grande importância na formação dos rios, né? Como nascente dos rios. As planícies, que é onde está a maior parte da população da população asiática, e também algumas áreas de montanha, como é o caso da Cordilheira do Himalaia. E aí a gente finaliza com essa imagem do delta do rio Gange, ou seja, onde o rio Gange desaguando ali no mar, tá? E os outros rios, Bangladesh, Brahmaputra, desaguam no Ganges e eles vão desaguar aí no mar. Tranquilo? Então, essas são as unidades de relevo que nós temos dentro do continente asiático, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a Ásia ainda, mais sobre o clima e também um pouco sobre a vegetação. Tranquilos? Anotem as dúvidas, vocês podem deixar os comentários de vocês e as perguntas de vocês aí no vídeo. Vocês vão receber, claro, o vídeo na plataforma, mas todos esses vídeos vocês vão acompanhar também lá no canal do YouTube, que é o professor Daniel Vieira. Então, todos os vídeos vão estar lá, mesmo que vocês não acessem pela plataforma, eles estarão lá no meu canal do YouTube, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e saudações geográficas. Yo, yo, yo.